3 histórias assustadoras de terror em casas assombradas que vão marcar sua noite. Era uma noite escura e tempestuosa quando Clara, uma jovem pesquisadora de fenômenos paranormais, decidiu que era hora de explorar a tão falada mansão de Barros, uma construção imponente que se erguia solene na cidade esquecida de Eldorado. Boatos sussurravam que a casa estava cheia de tragédias e ecos de uma família que havia desaparecido há décadas, suas almas presas entre os muros desgastados em busca de libertação. O ar estava carregado de uma tensão estranha, como se a própria casa estivesse à espera de sua visita. Uma lenda diz que, em noites especiais, ilusões se formam nas janelas empoeiradas e vozes de desespero se misturam ao vento. Clara sentiu o coração acelerar enquanto se aproximava da entrada. As portas pareciam Gemel se abrir, revelando um interior envolto em sombras e poeira. A luz da lanterna tremulava na penumbra, revelando retratos antigos cobertos de teias de aranha. Rostos que pareciam observá-la, ávidos por contar suas histórias. Um aperto no peito a encheu. O cheiro de mofo era quase insuportável, mas a curiosidade a empurrava para frente. Assim que Clara deu o primeiro passo, um sussurro frio percorreu sua espinha. Estão aqui, parecia chamar, e ela não sabia se era o seu medo ou as almas da casa respondendo. A cada sala que explorava, visões aterrorizantes a cercavam, sombras se movendo em cantos, risadas infantis desvanecendo-se no ar, e às vezes um grito agudo ecoava, como se a casa guardasse lamentos há muito tempo esquecidos. A sensação de ser observada crescia, intensificando sua luta interna. Fechando os olhos, Clara tentou silenciar o desespero, mas logo se lembrou das histórias de seus ancestrais. Relatos de uma linhagem marcada pela dor e pela perda. O passado que ela sempre quis ignorar, agora a perseguia nos ecos da casa. Quando Lucas, um agricultor cético que vivia na redondeza, apareceu, ele não entendia o que a atraía ali. Essa casa não é mais do que pedras, Clara, disse ele, sem saber do papel que tinha na trama. Mas Clara sabia que o ceticismo de Lucas era uma armadura, uma proteção contra os horrores que o cercavam. Aquilo que parecia uma simples investigação, logo se tornava um pesadelo. Uma entidade vingativa parecia se alimentar de seus medos, manipulando suas mentes, fazendo Clara reviver memórias sombrias, enquanto Lucas enfrentava fantasmas de suas próprias inseguranças. Eles eram forçados a desvendar a conexão entre os desaparecimentos da família e a tragédia em que seus próprios passados se entrelaçavam. Com cada descoberta, um passo mais perto da verdade e, ao mesmo tempo, um passo mais perto da destruição. Silêncio. No ar, algo mudava. Entre o crepitar dos móveis envelhecidos, ela escutou uma frase. Se não enfrentarem suas verdades, nunca escaparão daqui. O chamado da mansão era inegável. Mas o que essa casa realmente queria deles? Havia segredos obscuros que poderiam libertá-los ou condená-los para sempre. E enquanto o medo pulsava em seus corações, a verdade os aguardava, obscura e imprevisível. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Silêncio. No ar, algo mudava. A sensação ficou densa, como se sombras se estivessem reunindo para um grande espetáculo. O sussurro ecoou mais uma vez. Se não enfrentarem suas verdades, nunca escaparão daqui. Aquelas palavras reverberavam em sua mente, como um mantra sombrio. Clara olhou para Lucas, o coração batendo forte, a adrenalina pulsando. O que a casa queria deles? De repente, o chão tremeu. Clara podia sentir a vibração em seus pés. Um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. As paredes pareciam se contorcer e um grito estridente cortou o ar. Um raio de luz atravessou a sala, revelando um retrato empoeirado de uma mulher com um olhar penetrante. Clara se aproximou. Suas mãos tremeram ao tocar a moldura. O rosto da mulher parecia familiar. Mas como? Clara, cuidado! Lucas gritou. Mas já era tarde. O retrato começou a brilhar. Uma luz intensa que iluminou toda a sala. Clara olhou para sua própria sombra no chão. Uma sombra que não se movia com ela. A imagem de uma criança pequena surgiu à sua frente. Um garotinho de olhos tristes. Ajude-me! Ele sussurrou. Clara estava paralisada. Aquela criança. Havia algo estranho aí. Quem é? Você? Perguntou, um nó na garganta. O garotinho apontou para o retrato. Ela precisa saber a verdade. A casa pareceu estremecer. Os sussurros se tornaram gritos, ecos de dor. Clara vacilou, presa entre a curiosidade e o temor. Lucas, precisamos sair! Mas ao olhar para ele, percebeu que algo estava muito errado. Lucas não estava mais ali. Em vez disso, havia uma figura que se assemelhava a ele, mas seu olhar estava vazio, sem vida. Você não deveria ter vindo. A figura disse com a voz de Lucas, mas o tom era frio, distante. Você está aqui por um motivo diferente. Você está ligada a tudo isso. Clara sentiu o pânico subir. A verdade era mais sombria do que ela poderia imaginar. Que verdade? Perguntou, a voz trêmula. Você é parte da história dessa casa, Clara! Sua família tem raízes aqui e não são nada boas, respondeu a figura com um sorriso maligno. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sempre sentiu que havia algo oculto em sua linhagem, algo que seus ancestrais tentaram esconder. O medo se transformou em horror quando a revelação a atingiu em cheio. Um forte estrondo fez os móveis tremeluzirem. Tudo à sua volta parecia entrar em colapso. Clara correu até a saída, mas a porta estava trancada. Você não pode escapar da verdade, Clara! A figura zombou arrastando as palavras. A criança no retrato desapareceu, mas não antes de Clara ouvir um suspiro ecoando em seu coração. Ajude-me! O retrato explodiu em 1000 pedaços, espalhando fragmentos que refletiam momentos de dor. Cada fragmento revelava vidas desconstruídas, revelações de fracassos, lamentos de perdas. Lucas! O que restava dele? Começou a se dissolver em uma fumaça negra. Seus olhos se apagaram. Você? Você não é Lucas! Clara balbuciou, o terror tomando conta. Quem é você?
Risos malignos ecoaram pela casa, preenchendo o espaço de uma maneira que fazia Clara sentir-se encolhida. Eu sou o passado que você não pode ignorar. Venha, descubra sua verdadeira herança. Corações acelerados. Clara e o eco da sua verdade foram levados a uma entrada secreta que se abriu à sua frente. Um caminho escuro beconou para ela, sombras dançando como se estivessem esperando que ela tomasse a decisão. O que a casa queria realmente? O que mais estava escondido nas paredes manchadas de história e dor? Clara hesitou. Agora mais do que nunca, descobrir a verdade não parecia uma simples curiosidade. Era uma questão de sobrevivência. Ela deu um passo à frente e, com isso, tudo mudou. A casa sobreviveu às suas decisões, mas, ao mesmo tempo, Clara ainda não sabia se conseguiria aguentar o que viria a seguir. Clara hesitou na entrada da passagem secreta. O coração martelava no peito, uma batida ansiosa e pesada. As sombras pulsavam, como se a casa estivesse respirando. O eco da figura que se parecia com Lucas ainda pairava no ar, frio e distante. Você é parte da história dessa casa. Úmidas. Clara forçou a própria voz. Lucas, você está aí? Mas não houve resposta. Apenas um silêncio opressivo. À medida que avançava, Clara viu imagens em fragmentos nas paredes. Retratos de uma família que outrora sorria, agora distorcidos por dor e desespero. Uma vela acesa iluminou rapidamente um canto. Ela mal teve tempo de perceber. No fundo da passagem, uma sombra tomou forma. Uma figura conhecida que fez seu estômago revirar. Por que você não me disse? Clara gritou, reconhecendo o rosto da figura. Era Ana, sua avó, cuja história foi enterrada sob camadas de silêncio na família. Cada dia que passava, Clara lembrava-se de como Ana evitava falar daquela casa, como se um feitiço de segredo a envolvesse. Você escondeu isso de mim! Ana sorria, mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão de triunfo nostálgico, como se esperar por esse momento fosse a razão de sua existência. Clara, você tinha que descobrir sozinha. A história não é apenas minha, é nossa. A sala começou a girar. Clara sentiu que o chão tremia mais uma vez. O que você quer de mim? As palavras saíam entrecortadas, insuficientes para descrever o que sentia. A verdade! Olhe ao seu redor! Ana exclamou, levando o dedo em direção a um mural coberto de poeira. Clara se aproximou com hesitação. O mural trazia não apenas histórias de dor, mas também imagens de Clara ao longo de sua vida. Momentos que ela acreditava serem privados, segredos que nunca compartilhou com ninguém. Como isso é possível? Clara também estava assustada. Era como se a casa estivesse observando e gravando cada passo. A confusão a envolveu. Ressurgiram lembranças de conversas silenciosas com Lucas, de segredos não contados. O pânico aumentava conforme percebeu que tudo estava interligado. Clara, o ciclo precisa ser quebrado. Ana implorou, o desespero agora evidente em sua voz. A casa se alimenta do que não falamos, do que ocultamos. Cada mentira que contamos a ela a fortalece. É por isso que estamos aqui. Eu também sou parte do que a casa esconde. Antes que Clara pudesse perguntar mais, o rugido ensurdecedor ecoou, e a casa tremeu com força, como se estivesse viva, enfurecida. As paredes começaram a se desintegrar, como se um poder oculto quisesse libertar os segredos de décadas. Pedaços de gesso e madeiras voavam ao seu redor, a sensação de um desmoronamento iminente. Você precisa decidir agora, Ana gritou.
sua expressão se distorcendo enquanto tentava se manter firme. A verdade pode destruir a casa, mas talvez você mesmo tenha que ser destruída. As palavras atingiram como um soco. Clara paralisou enquanto parte daquela verdade despedaçada a confrontava. O que se escondia nas sombras da herança da família? Qual era o custo de conhecer essa verdade? O ambiente estava em colapso. Clara olhou para o rosto de Ana. A dor em seus olhos refletia a gravidade da escolha. O que aconteceria se ela visse a verdade ocultada por anos? Mas e Lucas? Ele não estava mais ali, e a verdade tornava-se cada vez mais opressiva. Vocês nunca vão escapar! A história sempre repete! A voz sombria da figura rugiu e Clara teve que decidir. Seria essa a última chance de romper o ciclo? Ou seria o fim de tudo que conhecia? Ela respirou fundo, um arrepio percorreu sua espinha. O chão se despedaçava sob seus pés. E o que restava era uma escolha entre a escuridão da ignorância e a luz dolorosa da verdade. E assim, com um grito interno, ela deu um passo à frente. Clara hesitou na entrada da passagem secreta. O coração martelava no peito, uma batida ansiosa e pesada. As sombras pulsavam, como se a casa estivesse respirando. O eco da figura, que se parecia com Lucas, ainda pairava no ar, frio e distante. Você é parte da história dessa casa. As palavras ecoavam como um mantra que não a deixaria em paz. Ela deu o primeiro passo na escuridão. O ar parecia denso. Cheiro de mofo se misturava ao doce amargo do medo. Um gemido crescente veio das profundezas da passagem. A luz vacilava, dançando contra as paredes úmidas. Clara forçou a própria voz. Lucas, você está aí? Mas não houve resposta. Apenas um silêncio opressivo. À medida que avançava, Clara viu imagens em fragmentos nas paredes. Retratos de uma família que outrora sorria, agora distorcidos por dor e desespero. Uma vela acesa iluminou rapidamente um canto. Ela mal teve tempo de perceber. No fundo da passagem, uma sombra tomou forma. Uma figura conhecida que fez seu estômago revirar. Por que você não me disse? Clara gritou, reconhecendo o rosto da figura. Era Ana, sua avó, cuja história foi enterrada sob camadas de silêncio na família. Cada dia que passava, Clara lembrava-se de como Ana evitava falar daquela casa, como se um feitiço de segredo a envolvesse. Você escondeu isso de mim! Ana sorria, mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão de triunfo nostálgico, como se esperar por esse momento fosse a razão de sua existência. Clara, você tinha que descobrir sozinha. A história não é apenas minha, é nossa. A sala começou a girar. Clara sentiu que o chão tremia mais uma vez. O que você quer de mim? As palavras saíam entrecortadas, insuficientes para descrever o que sentia. A verdade! Olhe ao seu redor! Ana exclamou, levando o dedo em direção a um mural coberto de poeira. Clara se aproximou com hesitação. O mural trazia não apenas histórias de dor, mas também imagens de Clara ao longo de sua vida. Momentos que ela acreditava serem privados, segredos que nunca compartilhou com ninguém. Como? Como isso é possível? Clara também estava assustada. Era como se a casa estivesse observando e gravando cada passo seu. A confusão a envolveu. Ressurgiram lembranças de conversas silenciosas com Lucas, de segredos não contados. O pânico aumentava conforme percebeu que tudo estava interligado. Clara, o ciclo precisa ser quebrado.
Ana implorou, desespero agora evidente em sua voz. A casa se alimenta do que não falamos, do que ocultamos. Cada mentira que contamos a ela a fortalece. É por isso que estamos aqui. Eu também sou parte do que a casa esconde. Antes que Clara pudesse perguntar mais, um rugido ensurdecedor ecoou e a casa tremeu com força. Como se estivesse viva, enfurecida, as paredes começaram a se desintegrar, como se um poder oculto quisesse libertar os segredos de décadas. Pedaços de gesso e madeiras voavam ao seu redor. A sensação de um desmoronamento eminente. Você precisa decidir agora! Ana gritou, sua expressão se distorcendo enquanto tentava se manter firme. A verdade pode destruir a casa, mas talvez você mesmo tenha que ser destruída. As palavras a atingiram como um soco. Clara paralisou, enquanto parte daquela verdade despedaçada a confrontava. O que se escondia nas sombras da herança da família? Qual era o custo de conhecer essa verdade? Num instante. Mas o que você não sabe é que você não é quem pensa que é, Ana proferiu, a voz soando como uma sinfonia de ecos. Você não é parte desta história, mas sim a razão de tudo isso. Você é a maldição que corre em nossas veias. Clara quase desmaiou com a revelação. O chão abaixo dela pareceu se abrir e uma sequência de memórias corrompidas começou a revelar-se. Ela viu a avó, jovens e impotentes, fazendo algo impensável para proteger a linhagem da maldição que traziam. Clara não foi apenas uma testemunha de vidas passadas. Ela era a origem de tudo, envolta em sombras e segredos que seus ancestrais tentaram ocultar. Você deve escolher, Clara, sacrificar-se e quebrar o ciclo, ou deixar esse horror se perpetuar. Ana gritou, e Clara sentiu sua sanidade se esvair como água entre os dedos. O que isso significava? Sacrificar-se. O que ela realmente era? A verdade pulava como um leão faminto em seu interior, e as perguntas a esmagavam. No auge deste caos, um som estrondoso ecoou pela casa, e as paredes começaram a desmoronar em volta delas. Escolha, Clara! Ana gritou, descambando para o desespero. Clara tinha em mãos não apenas sua vida, mas a radical transformação de tudo o que conhecia. E assim, num grito que ecoou por toda a mansão, o chão sob seus pés começou a rachar, enviando uma onda de terror do passado para o futuro. O que vinha a seguir era um mistério aterrorizante, onde sua escolha poderia significar tudo ou nada, não só para si mesma, mas para a memória de todos que estiveram naquela casa. Clara hesitou na entrada da passagem secreta. O coração martelava no peito, uma batida ansiosa e pesada. As sombras pulsavam como se a casa estivesse respirando. O eco da figura que se parecia com Lucas ainda pairava no ar, frio e distante. Você é parte da história dessa casa! As palavras ecoavam, como um mantra que não a deixaria em paz. Ela deu o primeiro passo na escuridão, e com isso, um arrepio percorreu sua espinha. O ar parecia denso, quase opressivo. O cheiro de mofo se misturava ao doce amargo do medo, e um gemido crescente veio das profundezas da passagem. A luz vacilava, dançando contra as paredes úmidas. Clara forçou a própria voz. Lucas, você está aí? Mas não houve resposta, apenas um silêncio opressivo, à medida que avançava. Clara viu imagens em fragmentos nas paredes. Retratos de uma família que outrora sorria, agora distorcidos por dor e desespero. Uma vela acesa iluminou rapidamente um canto e não havia tempo para hesitar. No fundo da passagem, uma sombra tomou forma.
uma figura conhecida que fez seu estômago revirar. Por que você não me disse? Clara gritou, reconhecendo o rosto da figura. Era Ana, sua avó, cuja história foi enterrada sob camadas de silêncio na família. Você escondeu isso de mim? Ana sorria, mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão de triunfo nostálgico, como se esperar por esse momento fosse a razão de sua existência. Clara, você tinha que descobrir sozinha. A história não é apenas minha, é nossa. Mas antes que pudesse absorver a revelação, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa. E tudo começou a tremer, como se a mansão estivesse viva e enfurecida. Nos instantes seguintes, o ar ao seu redor se distorceu. Clara notou um brilho intenso e seu coração disparou. Em um ato de desespero, ela olhou para os murais em volta e viu figuras conhecidas, pessoas de sua própria vida, amigos, conhecidos. Mas havia algo mais. Seus olhos estavam vazios, como se fossem meras marionetes. Clara, a verdade precisa vir à tona, Ana implorou. Mas a expressão dela começou a se distorcer em algo grotesco. Você é a única que pode acabar com isso. Uma onda de pânico tomou conta de Clara. Do que você está falando? Gritou. Mas uma sensação de repulsa a envolveu. Então, tudo virou um borrão. Um flash no passado a atingiu. Uma conversa abafada entre sua mãe e Ana, palavras sussurradas sobre um acordo e um sacrifício. Um nó se formou em sua garganta. O que era esse pacto? O que elas tinham feito? De repente, uma barreira de sombra se ergueu ao seu redor, bloqueando a saída. Clara, paralisada pelo medo, olhou para Ana e viu a transformação dela. O rosto de sua avó estava agora pálido, os olhos fundos. Você precisa entender, Clara. O preço da verdade é a sua própria vida. Antes que pudesse processar as palavras, um grito estrondoso ecoou e Lucas apareceu. Mas não era o Lucas que conhecia. Seus olhos estavam cheios de escuridão e sua expressão de confiança se tornara apática. Clara, você precisa embarcar na verdade agora. As raízes se entrelaçaram. Você não pode escapar. O chão começou a rachar e, em meio ao caos, ele se lançou em sua direção, não como um salvador, mas como uma figura comprometida com a casa. Clara, em um movimento instintivo, recuou. Você tá do lado dela? A traição a cortou como uma faca. Como isso era possível? É o que precisamos fazer, Clara. Lucas gritou, mas seu tom não era o dele. Era uma voz distante, mecanicamente programada. A casa parecia se divertir com a confusão. Vocês não podem escapar do que realmente são. A voz sombria ecoou, e Clara soube que o jogo estava prestes a mudar radicalmente. As paredes começaram a se fechar e tudo em sua mente girava. Então, num momento de desespero, Clara teve uma ideia. Se essa casa se alimentava de segredos, ela precisava fazer o oposto. Precisava revelar tudo. Olhando nos olhos vazios de Lucas e na expressão distorcida de Ana, ela gritou: "Sejamos verdadeiros! Vamos acabar com isso agora!" As sombras ao redor estremeceram e uma sensação quente a envolveu. A casa sussurrou como se estivesse ouvindo. E então, com um ato de vontade, ela começou a falar. O que viria a seguir seria devastador e outra onda de revelações a aguardava. Mas Clara estava determinada. O que ela não sabia era que o que estava prestes a descobrir colocaria em xeque tudo o que acreditava saber. E aquela seria a escolha que mudaria suas vidas para sempre. Clara respirou profundo e começou a falar. A verdade é que eu sempre duvidei de tudo. Do que minha família ocultou,
do que minha avó passou, do que a casa representa. A cada palavra, o ambiente ao redor parecia tremer, como se a própria casa estivesse reagindo ao poder da sua revelação. Eu não posso deixar que o que aconteceu com você se repita. A verdade! Eu quero saber a verdade! Nesse instante, um rugido ecoou pela casa e as paredes pareciam vibrar com uma força sobrenatural. As sombras se aglomeraram ao redor do grupo, formando uma tempestade de coisas não ditas e traumas ocultos. Clara sentia um aperto no peito, como se a casa estivesse se alimentando de sua coragem. "Clara, não!" Ana gritou. Mas a interrupção veio tarde demais. Clara estava determinada. O ar ficou pesado, eletrificado. Um brilho intenso começou a surgir do mural à sua frente. As imagens distorcidas de sua vida se tornaram mais nítidas. Mas não eram apenas momentos alegres. Era uma colagem de memórias avassaladoras. Imagens de tristeza e dor que a casa escondeu por tanto tempo. E então, uma figura enorme surgiu do nada. Uma sombra que projetava a verdadeira essência da casa. "Você acredita que pode nos salvar?" A voz ressoou, profunda e ameaçadora. Clara sentiu o medo se expandir como uma bola de neve, mas sua determinação era mais forte. "Sim, eu posso! Eu quero acabar com isso!" Mas a sombra deu um passo à frente, revelando detalhes obscuros. Nas suas formas e contornos, Clara percebeu que aquele ser tinha familiaridade. Havia algo contido naquele rosto sombrio que fazia seu coração hesitar. "Você vai ter que fazer um sacrifício, minha querida." A voz envolveu-a como um abraço amargo. "Você terá que escolher entre a sua vida e a libertação deles." A revelação a atingiu com uma força avassaladora. Era Lucas! A figura que se assemelhava a ele agora se manifestava de maneira grotesca. Os olhos vazios como buracos negros. "O que você fez com ele?" Clara gritou. O desespero tomando conta de cada fibra do seu ser. "O que você é?" "Eu sou a maldição que você não sabia que carregava. Eu sou a razão pela qual você está aqui. E você é a razão pela qual eles não podem partir." O chão de terra batida tremia sob seus pés, enquanto Clara lutava contra a crescente sensação de traição. O que Lucas havia se tornado não era apenas um monstruoso plano da casa, mas uma distorção do que ela amava. O amor dela não podia ter se transformado nesse horror. Não! Isso não pode ser verdade. Clara sentiu o chão desabar sob ela, muito mais do que apenas físico. A casa começou a se contorcer, suas paredes em um turbilhão de verdades nunca ditas. A presença de Lucas, a voz distorcida e a expressão de desespero deram lugar a uma nova forma. Ele estava lá, mas não estava. Clara percebeu que a figura grotesca que via não era apenas o reflexo de Lucas, mas uma extensão da dor de sua linhagem, uma transformação de legado de perdas e segredos. "Escolha agora, Clara!" gritou Ana, e a urgência a fez recuar dividida. A voz da casa estava crescendo em intensidade, como um monstro que exigia sua refeição. O que era real? O peso da responsabilidade recaiu sobre seus ombros. A escolha estava se aproximando. Ela poderia sacrificar-se e, finalmente, romper. Contudo, ou continuar presa à teia de segredos. Um grito ecoou. Não era só dela, mas de todos os espíritos aprisionados na mansão. Eles queriam liberdade, e Clara percebia que a única maneira de libertá-los era enfrentando o que estava diante dela.
Para fazer isso, precisava abrir seu coração, desvelar tudo. E assim, num gesto que poderia ser fatal, Clara decidiu expor o mais profundo de seu ser. Eu sou a descendente que nunca quis saber, mas agora eu sei. Agora sei que eu sou parte de tudo isso e não posso deixar que isso pare aqui. O chão abaixo dela começou a rachar e a casa percebeu a fragilidade de suas palavras. Não havia uma saída clara, mas Clara sabia que revelar o que havia dentro dela poderia abrir portas inimagináveis. Enquanto os ecos de suas emoções lavavam a sala, a verdade se confundiu com a realidade e o manto de maldição começou a se levantar. No entanto, o que ainda permanecia era uma incerteza devastadora. Seria esse reconhecimento suficiente para enfrentar a sombra e libertar todos aqueles que amava? E o que aconteceria com sua própria alma nesta jornada, agora que a verdade estava prestes a se revelar? Clara respirou fundo e começou a falar. A verdade é que eu sempre duvidei de tudo, do que minha família ocultou, do que minha avó passou, do que a casa representa. A cada palavra, o ambiente ao redor parecia tremer, como se a própria casa estivesse reagindo ao poder da sua revelação. Eu não posso deixar que o que aconteceu com vocês se repita. A verdade! Eu quero saber a verdade! Nesse instante, um rugido ecoou pela casa e as paredes vibravam com uma força sobrenatural. As sombras se aglomeraram ao redor do grupo, formando uma tempestade de coisas não ditas e traumas ocultos. Clara sentiu um aperto no peito, como se a casa estivesse se alimentando de sua coragem. Clara, não! Ana gritou, mas a interrupção veio tarde demais. Clara estava determinada. O ar ficava pesado, eletrificado. Um brilho intenso começou a surgir do mural à sua frente. As imagens distorcidas de sua vida se tornaram mais nítidas. Mas não eram apenas momentos alegres. Era uma colagem de memórias avassaladoras, imagens de tristeza e dor que a casa escondeu por tanto tempo. E então uma figura enorme surgiu do nada, uma sombra que projetava a verdadeira essência da casa. Você acredita que pode nos salvar? A voz ressoou, profunda e ameaçadora. Clara sentiu o medo se expandir como uma bola de neve, mas sua determinação era mais forte. Sim, eu posso! Eu quero acabar com isso! Mas a sombra deu um passo à frente, revelando detalhes obscuros. Nas suas formas e contornos, Clara percebeu que aquele ser tinha familiaridade. Havia algo contido naquele rosto sombrio que fazia seu coração hesitar. Você vai ter que fazer um sacrifício, minha querida. A voz envolveu-a como um abraço amargo. Você terá que escolher entre a sua vida e a libertação deles. A revelação a atingiu com uma força avassaladora. Era Lucas. A figura que se assemelhava a ele agora se manifestava de maneira grotesca, os olhos vazios como buracos negros. O que você fez? Com ele! Clara gritou, o desespero tomando conta de cada fibra do seu ser. O que você é? Eu sou a maldição que você não sabia que carregava. Eu sou a razão pela qual você está aqui, e você é a razão pela qual eles não podem partir. O chão de terra batida tremia sob seus pés, enquanto Clara lutava contra a crescente sensação de traição. O que Lucas havia se tornado não era apenas um monstruoso plano da casa, mas uma distorção do que ela amava. O amor dela não podia ter se transformado nesse horror. Não, isso não pode ser verdade. Clara sentiu o chão desabar sob ela, muito mais do que apenas físico. A casa começou a se contorcer, suas paredes em um turbilhão de verdades nunca ditas.
a presença de Lucas! A voz distorcida e a expressão de desespero deram lugar a uma nova forma. Ele estava lá, mas não estava. Clara percebeu que a figura grotesca que via não era apenas o reflexo de Lucas, mas uma extensão da dor de sua linhagem, uma transformação do legado de perdas e segredos. Escolha agora, Clara! Gritou Ana, e a urgência a fez recuar, dividida. A voz da casa estava crescendo em intensidade, como um monstro que exigia sua refeição. O que era real? O peso da responsabilidade recaiu sobre seus ombros. A escolha estava se aproximando. Ela poderia sacrificar-se e finalmente romper com tudo, ou continuar presa à teia de segredos. Um grito ecoou. Não era só dela, mas de todos os espíritos aprisionados na mansão. Eles queriam liberdade. E Clara percebia que a única maneira de libertá-los era enfrentando o que estava diante dela. Para fazer isso, precisava abrir seu coração, desvelar tudo. E assim, num gesto que poderia ser fatal, Clara decidiu expor o mais profundo de seu ser. Eu sou a descendente que nunca quis saber, mas agora eu sei. Agora sei que eu sou parte de tudo isso. E não posso deixar que isso pare aqui. O chão abaixo dela começou a rachar, e a casa percebeu a fragilidade de suas palavras. Não havia uma saída clara, mas Clara sabia que revelar o que havia dentro dela poderia abrir portas inimagináveis. Enquanto os ecos de suas emoções lavavam a sala, a verdade se confundiu com a realidade, e o manto de maldição começou a se levantar. No entanto, o que ainda permanecia era uma incerteza devastadora. Seria esse reconhecimento suficiente para enfrentar a sombra e libertar todos aqueles que amava? Nesse momento, uma imensa onda de tempestade começou a girar na sala. As correntes de ar puxavam tudo em direção à figura sombria. Você não pode escapar! A sombra gritou, e um golpe de luz, como um relâmpago, iluminou tudo. Clara tentou se proteger, mas foi arremessada para trás, parando de costas contra uma parede que se desmanchava. Quando tudo ficou em silêncio, Clara percebeu que não estava mais sozinha. Ao seu lado, algo se agitou, e em um instante, ela viu a primeira descoberta que mudaria tudo. Era Lucas, mas não como ela conhecia. Ele estava em pé, em meio aos destroços, os olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Eu sou você, ele disse, com uma voz cheia de ecos. Nós somos um só. E você não sabe o que realmente sou. As palavras transformaram-se em um grito. A casa tremeu mais uma vez. O queixo de Clara caiu diante do que estava se revelando. Lucas estava ali, mas não era o amigo que ela conhecia. Era a encarnação de todos os seus medos, de todas as verdades ocultas. Você precisa decidir, ele disse, um sorriso enigmático nos lábios. Liberte a verdade de sua própria alma. E mantenha seus segredos e condene todos. Naquele instante, Clara sabia que a revelação da ligação entre eles não era apenas sobre histórias de família. Era a redenção de eras de dor. E com uma única escolha, tudo mudaria novamente. Uma reviravolta que deixaria a casa e os dois prisioneiros em um estado de choque, à mercê da última verdade. O que isso significaria para a linhagem, para seus antigos segredos e para a verdadeira essência da casa? Clara se encontrou no meio da batalha de suas escolhas.
enquanto um futuro incerto se desenrolava diante de seus olhos. As sombras giravam e a tempestade não tinha fim. Clara estava paralisada, com o coração disparando e a mente zumbindo. Lucas, o que restava dele, estava bem ali, como uma força que a dividia entre a realidade e o pesadelo. As sombras dançavam em torno deles e a casa parecia engolir tudo ao seu redor. Você não é você, Clara gritou, sua voz ecoando como um chamado desesperado. Ninguém pode ser assim. O que antes era uma luz de esperança, agora estava se transformando em uma prisão. O rosto de Lucas, que um dia trouxe conforto e risos, tornou-se uma máscara de dor. Você precisa entender, Clara. Eu sou o que você tem medo de se tornar. Existe uma força dentro de você e de mim que não pode ser ignorada. Clara sentiu o peito apertar. Como isso era possível? Ela olhou para Ana, esperando encontrar respostas. As palavras de sua avó ressoaram em sua mente. Os descendentes sempre carregam a verdade. Mas o que isso significava para ela agora, diante da revelação? As paredes começaram a se contrair e um som ensurdecedor fez o chão tremer novamente, como se a casa quisesse expulsá-los. Com um movimento rápido, Clara aproximou-se de Lucas. Você pode lutar contra isso. Nós podemos lutar juntos. Mas a resposta que recebeu foi um sussurro frio. A verdade não pode ser ignorada, Clara. Eu sou a sua verdade. E com isso, as sombras oscilaram, encurralando-a, e um brilho intenso emitiu da figura de Lucas, ofuscando tudo ao seu redor. Lucas! Não! O apelo foi em vão. A luz se expandiu, revelando um portal vibrante que girava como um redemoinho. E Clara viu rostos familiares surgirem nas chamas. Sua mãe, seu pai, todos os que haviam sido tragados pela história da casa. Você está presa aqui, Clara! As vozes gritaram em uníssono. Tudo isso é culpa sua. Desesperada, Clara caiu de joelhos. As palavras a perfuraram como facas. Era verdade. Parte dela sempre sentiu que o passado a perseguisse. Mas como poderia ser culpada por uma maldição que não entendia? O calor das chamas se aproximava e ela lutou contra o peso da culpa. Foi então que uma nova voz se elevou, distinta entre as outras. Você pode ser mais do que isso, Clara. A figura de Ana surgiu mais uma vez. Na sua imagem estava mais clara. A verdade não traz apenas dor, traz também poder. Poder? Clara questionou, enquanto a intensidade do portal aumentava, sugando tudo em sua direção. Que poder pode surgir do sofrimento? Olhe para dentro, Ana gritou. O que você faz com essa história é o que define você. A escolha está em suas mãos. Um choque percorreu o corpo de Clara. Em meio ao caos, uma ideia surgiu. Ela não era apenas a herdeira do passado. Era a criadora do futuro. E então, num ato desesperado, Clara fechou os olhos e projetou toda a dor, toda a frustração de sua linhagem. Queria romper as correntes que a prendiam. O mundo ao seu redor começou a brilhar, e cada fragmento de sombra parecia absorver sua energia. Mas naquele momento, algo se quebrou. Clara viu Lucas, não como a criatura sombria, mas como o amigo que realmente amava. Ajude-me! Ele gritou, e a súplica de sua voz cortou o ar como uma lâmina. Clara abriu os olhos com força. Lucas! Nossa ligação é a única coisa que pode salvar todos nós. E assim que as palavras saíram, um puxão brusco atravessou seu coração. Uma explosão de luz inundou a sala, levantando sombras e revelando algo aterrador. Eva,
Uma figura antiga e aterrorizante surgiu junto com a luz. Clara reconheceu a mulher, uma ancestral que havia sido. O centro de toda a maldição! E um eco de risadas sombrias a envolveu. Você não tem controle sobre isso, Clara! A sombra bela preencheu a sala e o ar ficou denso com um novo terror. Clara estava atordoada. O pânico a sufocava. O que você quer de mim? Ela gritou, mas Eva já tinha um plano. A sua essência é a chave. Apenas você pode libertar ou condenar todos aqui. Enquanto isso, as sombras de Lucas se contorciam. Ele a estava observando, com olhos que gritaram dor e desespero. A luta não é apenas contra as sombras da casa, Clara. É a luta contra você mesma. As revelações se acumulavam. Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pela liberdade de todos, mas pela própria alma. O choque perfurou seu ser. Era verdade que havia mais em jogo, e essa rede de segredos fazia parte dela. Mas o que significava lutar contra a própria essência? A verdade que Eva propôs poderia ser devastadora, e a escolha que tinha em mãos agora era mais intensa do que qualquer coisa que imaginara. O que aquilo significava para o futuro dela? E, acima de tudo, o que ela estava prestes a se tornar? As dúvidas assolaram, e mesmo diante de todo o terror, a esperança e o medo dançavam juntos. O portal estava se fechando e Clara já não sabia se estava se aproximando da liberdade ou da derrota. Num último impulso, ela decidiu. Resta perguntar, qual futuro ela estaria disposta a abraçar? Clara estava paralisada, com o coração disparando e a mente zumbindo. Lucas, ou o que restava dele, estava bem ali como uma força que a dividia entre a realidade e o pesadelo. As sombras dançavam em torno deles e a casa parecia engolir tudo ao seu redor. Você não é você! Clara gritou, sua voz ecoando como um chamado desesperado. Ninguém pode ser assim. O que antes era uma luz de esperança, agora estava se transformando em uma prisão. O rosto de Lucas, que um dia trouxe conforto e risos, tornara-se uma máscara de dor. Você precisa entender, Clara. Eu sou o que você tem medo de se tornar. Existe uma força dentro de você e de mim que não pode ser ignorada. Clara sentiu o peito apertar. Como isso era possível? Ela olhou para Ana, esperando encontrar respostas. As palavras de sua avó ressoaram em sua mente. Os descendentes sempre carregam a verdade. Mas o que isso significava para ela agora, diante da revelação? As paredes começaram a se contrair e um som ensurdecedor fez o chão tremer novamente, como se a casa quisesse expulsá-los. Com um movimento rápido, Clara aproximou-se de Lucas. Você pode lutar contra isso! Nós podemos lutar juntos! Mas a resposta que recebeu foi um sussurro frio. A verdade não pode ser ignorada, Clara. Eu sou a sua verdade. E com isso, as sombras oscilaram e o brilho intenso emitiu da figura de Lucas, ofuscando tudo ao seu redor. Lucas, não! Que haviam sido tragados pela história da casa. Você está presa aqui, Clara! As vozes gritaram em uníssono. Tudo isso é culpa sua! Desesperada, Clara caiu de joelhos. As palavras a perfuraram como facas. Era verdade. Parte dela sempre sentiu que o passado a perseguia. Mas como poderia ser culpada por uma maldição que não entendia? O calor das chamas se aproximava e ela lutou contra o peso da culpa.
Foi então que uma nova voz se elevou, distinta entre as outras. Você pode ser mais do que isso, Clara. A figura de Ana surgiu mais uma vez, mas sua imagem estava mais clara. A verdade não traz apenas dor, traz também poder. Poder? Clara questionou, enquanto a intensidade do portal aumentava, sugando tudo em sua direção. Que poder pode surgir do sofrimento? Olhe para dentro! Ana gritou. O que você faz com essa história é o que define você. A escolha está em suas mãos. O choque percorreu o corpo de Clara. Em meio ao caos, uma ideia surgiu. Ela não era apenas a herdeira do passado, era a criadora do futuro. E assim, num ato desesperado, Clara fechou os olhos e projetou toda a dor, toda a frustração de sua linhagem. Queria romper as correntes que a prendiam. O mundo ao seu redor começou a brilhar. E cada fragmento de sombra parecia absorver sua energia. Mas naquele momento, algo se quebrou. Clara viu Lucas, não como a criatura sombria, mas como o amigo que realmente amava. Ajude-me! Ele gritou. E a súplica de sua voz cortou o ar como uma lâmina. Uma explosão de luz inundou a sala, levantando sombras e revelando algo aterrador. Eva, uma figura antiga e aterrorizante, surgiu junto com a luz. Clara reconheceu a mulher, uma ancestral que havia sido o centro de toda a maldição. E um eco de risadas sombrias a envolveu. Você não tem controle sobre isso, Clara. A sombra dela preencheu a sala e o ar ficou denso com um novo terror. Clara estava atordoada. O pânico a sufocava. O que você quer de mim? Ela gritou. Mas Eva já tinha um plano. A sua essência é a chave. Apenas você pode libertar ou condenar todos aqui. Enquanto isso, as sombras de Lucas se contorciam. Ele a estava observando, com olhos que gritaram dor e desespero. A luta não é apenas contra as sombras da casa, Clara. É a luta contra você mesma. As revelações se acumulavam. Clara percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pela liberdade de todos, mas pela própria alma. O choque perfurou seu ser. Era verdade que havia mais em jogo, e essa rede de segredos fazia parte dela. Mas o que significava lutar contra a própria essência? A verdade que Eva propôs poderia ser devastadora. E a escolha que tinha em mãos agora era mais intensa do que qualquer coisa que imaginara. O que isso significava para o futuro dela? E, acima de tudo, o que ela estava prestes a se tornar? E então, algo inesperado aconteceu. O chão tremulou sob os pés de Clara, e em um instante, um estrondo repentino fez a casa estremecer. Uma fissura se abriu, e Clara viu imagens de momentos que nunca viveu. Momentos em que ela era uma bruxa poderosa, dominando a magia de seus ancestrais. Com um grito, ela olhou para Ana e Lucas, e a verdade atingiu como um raio. Eu sou a responsável por isso! Fui eu quem selou a maldição! Um silêncio gelado tomou conta da sala. Tava tudo confuso. O que ela estava dizendo? Não! Clara gritou, lutando contra a revelação que estava prestes a estourar sua mente. Como isso é possível? Eva sorriu, uma expressão sinistra que revelava um segredo aterrador. Clara, sua ligação com o passado é mais forte do que você pensa. Você se escondeu atrás de medos, mas a verdade é que você a provocou. Seu poder era inegável e, por medo, você escolheu a fuga. Agora, cada sacrifício que você fez e trouxe de volta para esta casa. Clara sentiu a realidade despedaçar.
Ela estava entre duas realidades, a vida que conhecia e o poder que nunca aceitou. E sem perceber, a casa se alegrava, saboreando o medo e a confusão. O que viria a seguir? Estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas pela liberdade dos outros, mas pela própria liberdade de ser quem realmente era, enfrentando os demônios que ela mesma havia alimentado. Com o coração na boca, Clara se viu em um beco sem saída. A verdade do seu passado a paralisava, enquanto as sombras exigiam sua escolha final. Afinal, a casa poderia ser libertada, ou talvez o que estivesse escondido dentro dela. Clara sentiu o peso da verdade desmoronando sobre ela. A presença de Lucas como uma sombra deformada. A revelação de que havia sido a causadora de toda aquela dor era como um soco no estômago. Como poderia fazer isso? Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eva sorriu, mostrando dentes brilhantes, mas aquela expressão não trazia conforto. Você só precisa abraçar o que é, Clara. Sua linhagem é poderosa e seu medo de aceitar isso está alimentando a casa. Liberte-se. A sala parecia girar enquanto os ecos das almas aprisionadas a cercavam, como se esperassem que ela tomasse uma decisão. Você não precisa fazer isso! Lucas gritou, sua voz cansada e desesperada. Mas Clara sabia que eles não tinham tempo. O chão estava se desintegrando e as sombras dançavam ao redor, prontas para devorá-los. Ela fechou os olhos, respirou fundo e encarou o que sempre desejou evitar. Está certo. Eu sou parte disso. Eu sou a razão pela qual estamos aqui. Com um grito que parecia espalhar-se pela casa, Clara abriu os olhos e a luz em sua alma começou a brilhar intensamente. As sombras congelaram por um momento, como se a luz as queimasse. Ela sentiu a energia pulsar dentro de si. Cada lembrança, cada dor, cada segredo de sua família, começando a se fundir em um só poder. A verdade não era só dor, mas também a capacidade de transformar. Eu escolho a liberdade! A voz de Clara ecoou, como um trovão ressoando na casa. A luz se expandiu e ela lançou sua energia na direção de Eva e Lucas. As sombras começaram a se contorcer e Eva, mesmo em sua forma sombria, hesitou. O que você está fazendo? Clara não respondeu. Em vez disso, quase como um reflexo do ato de amor que havia guardado por tanto tempo, ela envolveu Lucas na luz. As sombras começaram a se desvanecer e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A casa tremia, como se estivesse desmoronando sob a intensidade da transformação. Clara, não! Lucas gritou novamente, mas agora sua voz estava cheia de esperança. Isso pode nos destruir! Não, isso nos libertará. E nesse instante, Clara sentiu todas as dores de suas gerações se esvaírem. O passado, que a mantivera cativa, finalmente começou a desmoronar. A luz fez o tempo parecer parar. Em um último esplendor, as sombras se dissiparam e a casa, agora iluminada, parecia respirar aliviada. Clara e Lucas estavam unidos em meio à luz e ela sentiu algo novo. Surgir entre eles uma esperança renovada, um amor que superava a maldição. Porém, podia ouvir sussurros, como se os espíritos finalmente pudessem se libertar. Eu sinto, eles estão partindo, Lucas murmurou, e um sorriso iluminou seu rosto. As almas se desfizeram em partículas de luz, subindo em direção ao teto. Clara se sentiu serena, mas com uma pontada de dor, ao saber que a casa e todos os seus segredos haviam mudado para sempre. Finalmente, a casa se desfez em uma luz radiante. Clara e Lucas se agarraram, enquanto o ambiente ao redor se dividia.
revelando um novo horizonte, um futuro incerto, mas cheio de promessas. Estamos prontos para isso? Ele perguntou, e o olhar de Clara respondeu tudo. Um novo lar os aguardava, mas a verdadeira pergunta ecoava em sua mente. O que viria agora? Eles poderiam reconciliar quem realmente eram? As sombras do passado estavam atrás deles, mas o futuro ainda permanecia envolto em mistério. E enquanto caminhavam para o desconhecido, Clara fez um último apelo ao universo, uma promessa de nunca esquecer sua verdade. E você, está pronto para a sua própria jornada? Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo e aperte o botão de like agora. Isso vai alimentar o algoritmo e garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.